Agora sim. Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela presença. Esse é o 6º ciclo de debate que o Lobo de Riso está promovendo sobre os impactos da pandemia no dia a dia das empresas, né? A gente está preocupado em estar ao lado dos nossos clientes nesse período tão delicado que a gente está vivendo. O tema de hoje, a gente vai abordar os aspectos ambientais, com base um pouco no que a gente tem visto, estudado e trocado experiência com outros colegas. Eu sou a Renata Castanho, sócia da área ambiental do Lobo de Riso, estou junto aqui no webinar com a minha equipe, somos 10 pessoas dedicadas exclusivamente ao estudo, né, desse tema. E a gente tem a honra de contar com a participação do Yuri Rugai Marinho. Não está te ouvindo, não está me ouvindo, Yuri? Ninguém? Será que está me ouvindo, Cris? Eu escuto, Renata. Tá. Testando. Renata, consegue me ouvir? Sim, consigo te ouvir. Eu te Yuri. ouço. Renata, Rojane, estou te ouvindo bem. Tá bem, obrigada. Tenta tirar o fone, talvez. Aqui é Carmen, Renata, também te ouço bem. Tá bem. Bom, a gente então conta com a participação do Yuri Rugai Marinho, que tem uma consultoria na área de meio ambiente, é nosso grande amigo e parceiro aí há mais de 10 anos. E hoje a gente pensou em dividir esse bate-papo em 3 partes, relativamente breves. A primeira, o Yuri vai abordar a situação atual dos órgãos ambientais, de funcionamento mesmo, né, nesse estado de excepcionalidade que a gente está, e principalmente o impacto das normas e suspensões de prazo que têm saído nos processos de licenciamento em curso. Então, a abordagem do Yuri é mais focada no que está hoje acontecendo, ou empreendedores com obra pronta, esperando só sair uma licença de operação, por exemplo. Em seguida, eu vou abordar a questão de eventual incapacidade de algumas empresas de cumprirem com suas obrigações, de cumprirem obrigações assumidas, sejam condicionantes de licença ambiental ou obrigações assumidas, por exemplo, em termos de ajustamento de conduta com o Ministério Público ou termos de compromisso firmados com os órgãos de controle. Então, a gente vai tentar mapear um pouco aqui o que ainda está por vir, né? E a possibilidade de renegociação de algumas obrigações e como alguns órgãos já estão se posicionando. E, por fim, a doutora Karina Cancela, que é da equipe de ambiental do Lobo de Riso, vai abordar um pouco a questão da judicialização, né? Algumas hipóteses, e embora seja ainda tudo muito recente, o que a gente tem visto de tendência do judiciário. Então, eu solicito a gentileza de quem tiver perguntas são muito bem-vindas. Se vocês puderem encaminhar por chat, que é esse balãozinho aqui que fica no meio da tela, vocês podem escrever as perguntas que, ao final, a gente vai passar por elas e tentar responder. Então, novamente, agradecendo a presença de todos, eu passo a palavra para o Yuri. E agora? Tá. Do meu navegador, alguém falou aí de mudar para o Chrome, né? E aqui resolveu. Então, agradeço a Renata pela introdução, que eu ouvi o finalzinho, mas eu tenho certeza que a parte anterior foi super interessante, provavelmente adiantando, né, o que nós iríamos conversar aqui. Então, nós tínhamos combinado que a Renata faria uma introdução, né? O Lobo de Riso tem feito essa série de webinários sobre vários temas, e esse em parceria conosco, o que eu agradeço bastante, sobre os impactos ambientais, né, nas empresas, frente a esse cenário.
Eu acredito que, para a gente, né, Renata, a gente estava conversando que seria mais interessante para as pessoas saberem, para os clientes. Eu acho que o que mais vale é a gente realmente focar no que as pessoas vão perguntar. Algumas perguntas já foram até adiantadas, a gente vai tentar passar por elas. Então, acho que a apresentação do meu lado é breve, até para a gente manter aqui a conversa sem ser muito cansativo. Então, eu começaria lembrando, depois que nós fizemos um apanhado, assim como a Renata e a equipe dela, nós fizemos um apanhado de todo o comportamento, né, dos órgãos, focando nos órgãos estaduais, né, que para fins de licenciamento acabam sendo os órgãos com mais casos, né, os clientes acabam tendo uma maior interação com os órgãos estaduais ambientais, mas também vimos os federais, e na medida do possível alguns municipais, né, bem poucos acabaram se manifestando. E tentando fazer uma análise do tempo, eu anotei aqui que o Ministério da Saúde reportou que foi em 26 de fevereiro o primeiro caso no Brasil, e algumas notícias trazem uma data anterior, 23 de janeiro, né? Então, enfim, seja 23 de janeiro, seja 26 de fevereiro, o fato é que o estado de São Paulo, pelo menos, foi no dia 24 de março, quase um mês depois, que passou a editar, né, normas, e os órgãos ambientais no dia 23. Então, aproximadamente um mês depois do que o Ministério da Saúde apontou, mas também numa fase que muitos consideram bem rápida, né, tendo em vista que ainda estava numa fase preliminar da doença no Brasil. Bom, então foi a partir de 23 de março, pelo que nós levantamos, que os órgãos passaram a se manifestar, e o primeiro comentário que eu faria é que eles não necessariamente são coordenados, né? A gente até tem um Sistema Nacional de Meio Ambiente, o SISNAMA, mas não necessariamente ele está estruturado e pautado nesse tipo de alinhamento, né? Então, a gente viu muitas diferenças de comportamento dos órgãos, a começar que alguns se manifestavam, por exemplo, pela suspensão dos prazos, mas não avisavam se estariam atendendo o público. Outros avisavam que parariam de atender o público, mas não disseram nada a respeito dos prazos. E isso aconteceu, esse alinhamento ele ainda não está feito, né? Mas pelo que a gente vai percebendo, conforme também a gente aprende a lidar um pouco melhor do que isso, com isso, os caminhos, as opções vão se afunilando, né? E hoje a gente percebe que a maior parte das comunicações dos órgãos é no sentido de suspender prazo e suspender atendimento, né? Então, acho que isso é algo que a gente consegue dizer que provavelmente é o que vai acontecer em todos os casos. Agora, isso não significa que não haja dúvida mais, né? As dúvidas são muitas. Então, a começar, quem, por exemplo, tem prazo para cumprir condicionante, né? A gente sabe que o prazo, de repente, do processo pode estar suspenso, mas e aqueles prazos que estão nas licenças? Infelizmente, a gente não tem resposta para isso, né? Por que não tem resposta para isso? Porque quem regularia isso não está prevendo, né? O que nós temos, eu acho que a Renata talvez possa também dar detalhe, porque foi um ponto que ela, junto com a equipe dela, identificou. O IBAMA, ele comunicou formalmente que algumas coisas poderiam ser cumpridas na medida do possível, né? Inclusive com esses termos. Então, eu acho que isso significa que a gente vai contar com algum tipo de compreensão, né? Não afrouxamento, mas compreensão dos órgãos ambientais, porque é algo que todos estão envolvidos. Não é de um setor de negócio, né? Não é de um país, não é de uma região, é algo mundial. Mas, por outro lado, não existe nenhum embasamento legal, por exemplo, para o técnico, para que os órgãos digam, não, isso não precisa mais ser cumprido, né? Então, eu imagino que, a depender do caso, invariavelmente isso vai cair numa judicialização, que eu acho que ou a Renata ou a Karina podem também tratar. A gente observou também, isso é muito interessante, que em alguns casos houve aumento de produtividade, né? Os órgãos públicos, e aí não precisa ser do Poder Executivo, né, dentro da esfera ambiental, mas de uma maneira geral, o sistema público de atendimento do Brasil não está acostumado com esse atendimento à distância, né, e com a digitalização.
Foi, inclusive, agora em 2020, que saiu um decreto federal reconhecendo a validade de documentos digitais, né, ou digitalizados. Então, é algo que o Brasil, de fato, não conhece, está aprendendo agora, e eu acho que isso é algo muito positivo, né? Então, e nos parece que vai ser uma herança, né, do coronavírus. Então, eu acho que a gente tem, inclusive, tido mais acesso a alguns órgãos agora do que tinha antes, né? Porque se exigia uma presença, se exigia um agendamento, e agora não, agora parece que todos estão juntos para uma finalidade comum. Então, um caso que a gente sabe de aumento de produtividade é o caso de Goiás, né? Alguns estados, como Santa Catarina e Minas Gerais, também já externalizaram que querem entrar no uso de drone, né, ou de imagens aéreas também, com um pouco mais de escala. Isso já é feito bastante, né, na esfera privada, mas muitas vezes não é levado adiante porque justamente não era aceito, né, pelo órgão ambiental. Mas me parece que agora também isso passa a ser uma tendência, passa a existir um canal mais aberto, né, para esse tipo de abordagem, o que é bom para todos, né? É claro que outras discussões podem vir, como, por exemplo, a segurança, né, do uso de drone, ou até aspecto regulatório, né, e até as restrições de alcance das máquinas, mas eu acho que também é um ponto bastante positivo. Temos visto bastante funcionários públicos em home office, o que também me parece novidade, né? Eu até tenho familiares na área e que até fazem home office, mas isso estava restrito a uma posição, né? Dali para cima, pensando na hierarquia pública, mas eu acho que também isso vai se suavizando. Eu acredito que o home office, ele claro que exige uma certa maturidade do profissional, né? Com certeza vocês sabem do que eu estou falando, mas me parece que agora pode também haver um certo treinamento, né, um estímulo para o home office, principalmente nos casos e nos setores, né, porque não é todo setor dentro dos órgãos que podem fazer esse tipo de coisa, mas naqueles que estão apresentando bons resultados também me parece uma tendência. Eu sei que houve pergunta aí em relação a reuniões, né, alguém se adiantou para perguntar, até buscamos aí resposta para isso, por enquanto, dentro do Cisnama, né, dentro do Sistema de Licenciamento Ambiental e dos processos administrativos, nós não encontramos ainda algo que, de fato, permita isso, mas no Judiciário, isso já está um pouco mais avançado, né? Então, o Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça, já determinou que os tribunais ditem as regras aí para que os funcionários, não só os juízes, façam home office e as reuniões online e audiências também. Alguém perguntou de audiência pública, né? Eu acredito que existe espaço para isso, sim. Eu acho que no momento em que isso tiver normalizado, vai acabar havendo as duas coisas, né? Uma audiência pública em que você pode participar ali presencialmente ou, enfim, pela televisão, pela internet. É claro que há casos em que isso já foi feito, né? Mas é de forma voluntária, né, ou pontual. E eu acho que agora a gente pode ver, a depender dos resultados que a gente vai viver nos próximos meses, né, isso também vai passar a ser algo encarado com um pouco mais de seriedade. Em relação ao ritmo das emissões de licenças, que eu acredito que também já tenha sido algo adiantado por vocês, certamente caiu, né? Então a gente percebeu isso. Também aí a equipe da Renata passou para a gente que a CETESB apontou que só 5 licenças, né, Renata, teriam sido emitidas aí nos últimos dias. Eu não sei quando atualizado isso está para o dia de hoje, e para segmentos específicos, né? Então, mas a gente vê isso também em outros estados, né? A emissão das licenças ela caiu, mas há estados em que também pelo fato de aumento de produtividade à distância, aumentou, né? Então, vocês, voltando no começo da minha apresentação, não existe padronização ainda, não existem respostas prontas, embora a gente já esteja aí vivendo há várias semanas esse cenário, é algo que está acelerando o amadurecimento no que se refere talvez à digitalização, né,
até a eficiência do atendimento, mas, por outro lado, tem muita coisa que está se perdendo, né, por uma desestrutura, por uma falha de comunicação, pela novidade, pela dificuldade, enfim, e o setor público ele tem uma série de princípios, né, que não são facilmente resolvíveis e dribláveis, como acontece no privado, né, então tem um certo engessamento aí, mas que certamente depois dessa experiência também vai ser revisitado para que o atendimento que é um dos princípios, né, de atender o público, continue ou fique mais eficiente, né. Então, acho que já me encaminhando para o final, combinei aí com a Renata mais ou menos 20 minutos, né, e depois para retomar nas perguntas que eu já vejo que estão aparecendo aqui, o que eu acho é que a gente precisa, as empresas, né, que estão com suas dores, seus problemas, existe sempre a possibilidade, dentro do licenciamento de um processo, de você formalizar a sua questão, né? Então, até onde nós percebemos, as plataformas online dos estados que possuem não estão travadas, né? Elas estão funcionando. Os e-mails também, embora eventualmente possa não ter uma confirmação de recebimento ou uma resposta de alguém, os e-mails também estão funcionando. Então, no momento em que você tem um problema, existem plataformas, em praticamente todos os casos, eu não estou vendo nenhum caso que não tenha, de você registrar, né? Olha, eu não estou conseguindo fazer isso não está sendo possível acontecer, esse tipo de condicionante exige a presença humana ou uma contratação de um serviço que agora não está disponível, e essa formalização, de alguma maneira, ela pode servir para depois, caso seja judicializado ou haja uma autuação, ser usada em defesa da empresa. Infelizmente, por enquanto, nós não temos nada normatizado, né, quanto a isso, mas as empresas têm sim as alternativas para mitigar de alguma maneira os riscos que estão ocorrendo, né? Mas algumas lições, né, que a gente consegue coletar de agora, né? O licenciamento ambiental e os processos administrativos, de uma forma geral, precisam ser mais rápidos, né? E em muitos casos há espaço para isso, né? Principalmente nos estados, como é o caso de Goiás, que isso já foi até identificado. O tipo de atendimento dos órgãos, ele também pode ser variado, não precisa ser necessariamente pessoal, né? Ele pode ser diversificado, como no caso das empresas. Isso pode eventualmente até trazer mais segurança para os funcionários, porque você cria um ambiente em que se registra todo tipo de conversa, ou eventualmente até uma reunião pode ser filmada, traz mais segurança e também é algo possível de ser realizado, né? Atendimento por e-mails, atendimento em chamadas, audiências públicas, né, esclarecimentos, e critérios, né, critérios para licenciamento. A boa parte desses órgãos passaram a focar, né, nos tipos de empreendimento que precisam ser licenciados. E eu acredito que isso pode ser também uma boa herança para a gente pensar em criar critérios, né, e eles podem ser vários. Por exemplo, nós identificamos órgãos que estão licenciando nos casos em que a documentação está mais firme, mais regular, mais completa. Outros estão licenciando atividades que têm, de alguma maneira, utilidade pública e interesse social. De qualquer maneira, são critérios, né? Eu acho que amadurecer esses critérios e colocá-los na prática vai permitir que os licenciamentos, para aqueles que estão organizados ou aqueles que têm utilidade, pelo menos, sejam um pouco mais rápido, né? Então, e por fim, para finalizar, algo muito importante, em relação às obrigações ambientais, a lei não mudou, né? E as normas técnicas também não. Então, elas continuam com o seu caráter de obrigação, né? O que a gente vê que se altera é o grau de rigidez de determinadas instituições, determinados órgãos, com relação à possibilidade de cumprimento, né? A suavização, talvez, mas as obrigações continuam lá, isso não se alterou, né? Bom, Renata, para cumprir, então, o meu tempo, eu acho que eu pararia por aqui, até tem algumas coisinhas, mas eu vou guardar para as perguntas aí. Tá bom. Muito obrigada, Yuri. Muito bom poder contar com a sua participação e a experiência aí também do que vocês estão vivendo. Eu queria complementar só com alguns breves pitacos ainda sobre esse tema. Uma coisa que a gente tem notado nessa linha de que você falou de falta de uniformização, a gente viu alguns órgãos editando atos normativos, né, formais, publicados no Diário Oficial. Então, você tem uma referência mais firme
dessa suspensão dos prazos, por exemplo, e outros se limitaram a colocar na página da internet, né? A própria CETESB é um exemplo de que, assim, houve uma decisão de diretoria logo no início, e depois um comunicado via site, falando, olha, a diretoria se reuniu novamente e a gente ainda decidiu mais tal e tal e tal coisa. São coisas relevantes, como, por exemplo, abordando questão de áreas contaminadas, ou mesmo chega a falar em condicionantes essenciais, que é uma palavra-chave aí, eu acho. Então, o órgão de Minas também divulgou um ato interessante, suspendendo o cumprimento de condicionante, por exemplo, no site. Então, acho que essa já é uma primeira coisa que a gente tem feito, e acho que é uma recomendação geral da print da tela. Por hora é o que nos cabe fazer. Acho que desde o dia 1 a gente tem documentado tudo, porque quando a gente chegar mais lá para frente no final, né, ao discutir as obrigações, eu acho que é isso que vai fazer a diferença. A gente vai ter que demonstrar, né, essa realidade, porque hoje está todo mundo sensível ao tema, está todo mundo vivendo isso na própria carne. Os órgãos ambientais, os promotores, os juízes, as empresas, está todo mundo passando pela mesma coisa. Mas se a discussão se alongar, daqui 5 anos, já está tudo relativizado, o órgão diz que já não era tanto assim, cadê o ato que suspendia? Então, é muito importante a gente ter isso em mente. Então, além da questão dos prazos, né, a maioria realmente dos órgãos suspendeu os prazos para defesas, recursos, enfim, cumprimento, atendimento de notificação, comunicado. Alguns estados editaram normas prorrogando automaticamente a validade de licenças que venceriam nesse período. Então, como exemplo, o Rio de Janeiro editou uma norma prorrogando por 45 dias, e o Distrito Federal prorrogou até 31 de dezembro. Então, as licenças estão automaticamente prorrogadas, aquelas que venceriam nesse período. Até um aspecto curioso que acho que a Karina vai abordar na parte da judicialização, a questão de repente, a empresa não ter o dinheiro em caixa para recolher uma taxa num pedido de renovação, né? O que ela faz nessa situação? Ela não pode perder o direito, ao mesmo tempo ela não tem o dinheiro, ou muito provavelmente não vai ter, por alguns meses ainda que virão, para ter o processo dela devidamente instruído. Então, são esses casos que a gente está tentando antever. E alguns estados tiveram uma iniciativa muito interessante de propor uma simplificação do licenciamento, coisas que, na verdade, já não são, discussões que não são de hoje, elas já vêm de longa data, mas principalmente de se aumentar o rol de empreendimentos que poderiam ser licenciados por meio autodeclaratório, vamos dizer assim, entre aspas. A gente tem um exemplo no Sul da LAC, que é a licença por adesão e compromisso. Então, está sendo discutido ampliar a possibilidade de mais empreendimentos, né? Sempre, lógico, com um impacto ambiental menor, é disso que a gente está falando, mas que eles possam vencer essa via crucis do licenciamento de uma maneira mais célere. Santa Catarina teve uma iniciativa muito interessante, um projeto de lei foi aprovado, encaminhado para o governador ontem, se eu não me engano, em que diz, além da suspensão dos prazos e tal, fala assim, o último artigo diz o seguinte, que o Estado deve priorizar a emissão de novas licenças prévias e de instalação para novos empreendimentos que fomentem a economia e promovam empregos. Então, acho que assim, é o órgão ambiental voltado para uma questão que, nesse momento, nos parece ser maior e mais premente, sem abrir mão da qualidade do meio ambiente, então não liberou geral, mas é o seguinte, a gente precisa também fazer a nossa parte enquanto órgão ambiental para que
a economia não pare, né? Então, essa iniciativa de Santa Catarina, acho que vale a pena mencionar. Minas Gerais editou, o governo, a Secretaria do Meio Ambiente editou um plano de contingência, e lá pelas tantas ele diz o seguinte: olha, como eu não posso, estão suspensas as reuniões presenciais de órgãos colegiados, dentre eles o Copan, e para aqueles empreendimentos cuja licença dependa do aval do Copan, eu estou admitindo que a licença seja emitida, desde logo, ad referendum do Conselho. Ou seja, eu não vou ficar parado, eu vou dar a licença e, quando for possível o Conselho se reunir, vai votar se sim ou se não. E, eventualmente, lógico, o empreendedor também vai começar ali a sua operação no risco, né? Sabendo que eventualmente isso pode, na decisão colegiada, ser negado. Mas, logicamente, que o órgão já vai ter analisado o caso, dado um parecer, e numa iniciativa que, para nós, é bastante interessante. Eu acho que, assim, é o Estado reconhecendo a excepcionalidade do que a gente está vivendo e reconhecendo que não dá para ficar parado, né? O Ministério Público de Minas Gerais já encaminhou uma recomendação para o secretário de Meio Ambiente de Minas, recomendando a suspensão dos efeitos desse plano e que nenhuma licença ou ato autorizativo sejam emitidos nesse período. Então, o Ministério Público ele recomenda a paralisação de todos os processos de licenciamento em curso, em homenagem ao princípio da participação popular, enfim, pluriparticipação. Como o webinar está sendo gravado, eu vou me limitar só a falar isso. Eu não vou descer mais a fundo. O webinar já gravou a sua reação também. Exatamente. E o Rio de Janeiro também está com uma iniciativa interessante, tem um ato normativo que fala na sua ementa que é para instalações hospitalares, mas ele diz, e outros serviços e obras essenciais. E aí eu acho que a gente pode se socorrer da lei federal, né, que era a medida provisória, logo no início da pandemia, que enumerou os serviços e atividades consideradas essenciais. Então, o Rio de Janeiro, essa norma do Rio chega a dizer o seguinte: olha, na dúvida, precisando, começa a operar e entra com o pedido em até 30 dias. Então, acho que assim, é a iniciativa mais ousada que eu vi até agora. Volto a dizer, a norma está tratando de empreendimentos e instalações hospitalares, mas ela dá brecha, a nosso ver, para outras atividades, desde que consideradas essenciais. E aí ela lista lá algumas exceções. Não pode causar impacto em drenagem, tal. Então tem lá uma série também, não é, de novo, não é um liberou geral, são os órgãos tentando de alguma forma contribuir para o caos não se instalar de vez. Bom, em relação agora às obrigações ambientais, acho que tem um primeiro grupo de obrigações, né, que são obrigações que decorrem da própria lei. Então, por exemplo, aderir ao PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental, ou apresentar o relatório anual de atividades potencialmente poluidoras para o IBAMA, ou apresentar o relatório de logística reversa, né, de atingimento das metas. São prazos que estão determinados em atos normativos e a gente entende que para flexibilização ou relativização desses prazos deveria haver um outro ato normativo dispondo a respeito, né? Então, não dá para as empresas assumirem por si próprias que os prazos não estão correndo. Dá para procurar o órgão ambiental, mas em se tratando de uma obrigação legal, a gente entende que o mais seguro é que haja um ato do respectivo órgão prorrogando esse prazo. E a gente pode citar como exemplos, então, o IBAMA prorrogou o prazo de entrega dos relatórios anuais de atividade até 29 de junho, se eu não me engano, desse ano. A NTT divulgou também uma norma prorrogando automaticamente autorizações e cadastros e inscrições para transporte de produtos perigosos.
que vencessem nesse período. Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo também editou ato prorrogando automaticamente e dispensando, né, as empresas de atualizarem, enfim, que agora não é hora de se preocupar com isso, em suma. E a CETESB também prorrogou, de novo, por nota no site, mas prorrogou o prazo de entrega dos relatórios de metas de logística reversa. Bom, acho que aqui o ponto que realmente a gente se dedicou mais a estudar é a questão da flexibilização do cumprimento de algumas condicionantes impostas em licenças ambientais já emitidas. Então, acho que o que a gente tratou até agora são processos em curso, né? E a partir de agora a gente está olhando o seguinte, obrigações que já foram impostas ou assumidas num outro cenário, né? Diferente do que a gente está vivendo agora, do que as empresas estão vivendo agora, com aquele viés ainda que eu falei, hoje está todo mundo sensibilizado, amanhã acho que cada um, né, periga cada um correr para um lado e a gente perder esse espírito, assim, de corpo e solidariedade, espero que não, no que couber a nós, a gente vai sempre contribuir para isso, mas seria, então, a possibilidade de discutir, em havendo incapacidade da empresa em cumprir determinadas condicionantes, o que é que ela deve fazer. Essa incapacidade, ela pode decorrer, ela pode ser tanto física, é inviável, eu não tenho como cumprir, por exemplo, realizar uma oitiva de comunidades tradicionais, se eu tinha prazo para fazer isso, ou fazer um monitoramento, um trabalho de campo, laboratório, enfim. Eu posso estar incapacitado, né, fisicamente de realizar, ou eu posso estar incapacitado financeiramente, que é o que realmente acho que as empresas mais temem, né? Falo, olha, eu priorizo emprego ou eu cumpro o condicionante ambiental, né? O meio ambiente, ele é de suma importância, mas ele não está acima dos outros valores, né? Então, a esse respeito, a primeira coisa que a gente gostaria de chamar a atenção é o seguinte, a gente está falando aqui da esfera administrativa de responsabilidade ambiental. E a esfera administrativa, na nossa visão, ela admite excludentes de responsabilidade, que são aquelas justificativas que estão fora do teu alcance, né, fora do alcance da empresa e da vontade da empresa, e que impossibilitam que ela cumpra a obrigação. A gente está falando mais especificamente aqui de força maior ou caso fortuito. Então, esse é um primeiro ponto. Na nossa opinião, na esfera administrativa, existe margem para se discutir força maior e caso fortuito. Ou, se não for esse o caminho, a gente pode pegar uma carona aqui no direito civil e discutir a onerosidade excessiva. Falar, olha, a coisa ficou muito cara, eu não tenho condição de cumprir isso sem me sacrificar ou sem, né, sacrificar outros bens e valores tão importantes quanto. Esse seria um segundo ponto de argumento. E a própria lei de introdução ao Código Civil, a lei de introdução às normas brasileiras, ela possibilita que a administração chegue num acordo, vamos dizer assim, de uma maneira bem simplificada, quando houver, e fala inclusive na hipótese de licença, né, quando houver aí um bem maior, uma questão assim macro a ser protegida. A gente acredita que os órgãos não vão abrir mão das obrigações, que é o que o Yuri bem tocou, as obrigações continuam válidas, mas o cumprimento delas é que poderá ser postergado ou renegociado de alguma maneira, sem que o empreendedor seja punido por isso. Seja um auto de infração, ou seja cobrança, né, de mora, sem ele incidir em mora. A gente visualiza dois grandes grupos aí de condicionantes que a gente pode pensar. Existem aquelas condicionantes chamadas, sei lá, essenciais, ou que elas estão intrinsecamente relacionadas ao controle de poluição da atividade. E, na nossa opinião, essas condicionantes não tem como parar. Então, se eu tenho dinheiro suficiente para fazer a minha empresa funcionar, eu tenho que ter dinheiro para ligar a ETE.
ligar a estação de tratamento de efluente. Eu não posso funcionar minha empresa e lançar efluente sem tratamento. Então, quanto a isso, a gente acha muito pouco provável que se consiga pleitear, não cumprir uma condicionante dessa natureza, assim como aquelas que envolvam segurança, né, em situações de emergência, estabilidade, de barragem, por exemplo, inviável se pensar em propor isso para o órgão. No entanto, existem condicionantes que não estão diretamente e imediatamente relacionadas ao controle da atividade. Existem condicionantes de natureza compensatória, e aí a gente pode pensar na revegetação de uma mata ciliar, a gente pode pensar na doação de mudas, enfim. Essas obrigações, a gente entende que sim, que há espaço para procurar o órgão e pleitear uma renegociação, né? No direito contratual, a gente chama isso de waiver. Só que a gente acha que é um ponto que o Yuri também tocou, não dá para fazer isso depois, né? Passou o prazo e falou, oh, surpresa, não deu para eu cumprir naquela época. A gente acha importante as empresas que identificarem desde logo que não terão capacidade, que documente ao máximo possível o que está acontecendo com o teu fluxo de caixa, teve queda, né, nas exportações, enfim, sei lá, e que já procure o órgão e formalize isso. Seja por e-mail, como o Yuri ainda falou, né? Os canais de comunicação estão abertos. Então, essa é a nossa recomendação. Aquelas condicionantes que não tiverem intimamente ligadas a um controle de poluição e o empreendedor percebendo que não terá fôlego para cumprir no prazo determinado, que já procure o órgão e anuncie essa condição, tá? Alguns órgãos já também estão admitindo essa possibilidade. Acho que o maior exemplo é o IBAMA. Ele editou um comunicado a semana passada, no final da semana passada, dizendo textualmente que as condicionantes ambientais de licenças devem ser cumpridas na medida do possível. O IBAMA usa essa expressão no comunicado. Ele ressalta, lógico, questões de segurança, emergência, controle de poluição. Essas não dá para abrir mão, mas no mais ele indica, inclusive, o que a empresa deve, como que ela deve proceder, como enviar esse comunicado, o que deve estar anexado a esse comunicado, e diz que vai levar em consideração a excepcionalidade desse momento e a dificuldade que todos estamos enfrentando antes de lavrar eventual auto de infração. Então, acho que essa é uma norma do IBAMA bastante importante e que a gente espera que, inclusive, inspire os demais órgãos a seguir na mesma linha. E outros exemplos dessa mesma postura que a gente tem já em atos normativos concretizados, Distrito Federal, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Eles já... Perdão, Minas Gerais está no site a informação. Rio de Janeiro e Distrito Federal, textualmente, dizem que estão prorrogados os prazos para cumprimento de condicionantes de natureza compensatória e cumprimento de obrigações de TAC. Eu estou me alongando um pouco, vou dar uma acelerada aqui. A gente pensou em 2 exemplos, no que diz respeito, por exemplo, ao gerenciamento de áreas contaminadas. Aí a gente não está falando de uma condicionante de licença, mas a gente está falando de um cronograma apresentado pelo próprio responsável legal. A gente entende que há, sim, margem também para revisar o cronograma, o que está no plano de intervenção, desde que não haja risco à saúde, né? Então, se eu tenho lá um sistema emergencial operando, fazendo um bombeamento, a gente entende que esse sistema deve continuar ativo. Agora, se eu ia fazer uma campanha agora em abril, eu consigo jogar isso para setembro, enfim, para eventualmente abril do ano que vem, quando vai ser de novo o período cabível, né? Então, desde que seja justificado, documentado, a gente entende, e que não haja risco à saúde e ao meio ambiente, a gente acha que isso pode ser revisto. E aí, aqui, de uma maneira até um pouco mais ousada, em relação às metas de logística reversa, a gente acha que também está vivendo um momento que permite a rediscussão.
E aí a gente está falando por setores mais do que empresas, né? As empresas têm que continuar com o seu gerenciamento de resíduos adequado, destinando adequadamente, mas eventualmente os vultosos valores aí investidos no sistema de logística reversa, embora eles não possam parar, mas talvez rediscutir também num ritmo um pouco menos intenso, para que as empresas também consigam se alavancar, né, depois que tudo isso passar. Bom, o último tópico aqui que eu vou abordar, antes de passar para a Karina, que vai falar da judicialização, são Eu vou precisar de 2 minutinhos só antes da Karina, pode ser? Tá, pode ser. Acho que esse mesmo raciocínio que a gente traçou para o relacionamento com o órgão ambiental, ele se aplica em tese na renegociação dos termos de ajustamento de conduta ou termos de compromisso, com uma diferença, sim, bastante sensível, porque aqui a gente está falando da esfera civil de responsabilidade, e como a responsabilidade civil ambiental ela é objetiva, em princípio, a gente não poderia alegar força maior ou caso fortuito, que são excludentes, né, de responsabilidade, mas a gente entende que a situação é tão excepcional que sim, em havendo dificuldade no cumprimento, as empresas devem procurar os promotores e os responsáveis dentro dos órgãos para justificar a situação. A gente está diante de um fato que é superveniente, ele é imprevisível, ele gera um ônus excessivo para a parte, ele é inevitável, então existe uma série de requisitos que a gente entende que os empreendedores que não conseguirem cumprir algumas cláusulas não poderão ser tidos, né, como em mora e ainda ter que pagar perdas e danos por conta do atraso. Mas isso realmente precisa ser negociado. Quanto mais transparência e boa-fé a empresa demonstrar, acho que maiores as chances de sensibilizar. A gente ontem participou de uma discussão com outros advogados e ouviu que, assim, numa média, sei lá, de 100 cartas que já foram encaminhadas, apenas 2 promotores responderam negativamente. E aí também tem que ver caso a caso, né? Porque, eventualmente, a empresa já estava com um prazo vencido. Ela já podia estar descumprindo uma obrigação. E aí agora quer se valer da pandemia para tentar se isentar. Então, acho que precisa tomar bastante cuidado. Enfim, vamos deixar também para as perguntas. Eu passo a palavra para a Karina e depois a gente volta aqui no tempo que nos restar para tentar responder a todas as dúvidas. Muito obrigada. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Karina, para quem não me conhece. Eu queria começar agradecendo pela presença virtual de todo mundo. Eu não sei, Yuri, você quer primeiro fazer a sua observação antes de eu começar ou você quer deixar para o final? Não, acho que a Renata está conduzindo, passou para você, vamos manter esse fluxo, depois são 2 raciocínios só complementares, eu fui buscando aqui as perguntas e acho que ela respondeu boa parte, e eu senti só 2 pontos que no final eu ponho. Legal. Então, eu gostaria de aproveitar, assim, e reiterar, acho que 2 falas super importantes, né, tanto do Yuri quanto da Renata, com relação à situação que a gente está vivendo hoje, né? Então, eu acho que a gente precisa ter sempre em mente, principalmente quando a gente está falando de judicializar qualquer questão, de que não existe padronização, então a gente não pode simplesmente adotar uma postura e achar que essa postura vai valer para todo mundo. E eu acho que um ponto mais importante que a Renata colocou e que eu acho que acaba sendo o ponto fulcral da questão judicial é: agora está todo mundo sensibilizado, não significa que daqui a um tempo, quando as coisas se acalmarem, todo mundo vai ter essa mesma sensibilidade de conseguir entender o lado do empreendedor e, principalmente, até pelo lado do Ministério Público, entender que a gente passou por um período de exceção e não um período em que as coisas poderiam ser feitas como regularmente. A parte da judicialização, eu acho que a gente pode pensar nela para se socorrer de algumas medidas que podem nos resguardar
com relação a algum tipo de risco, né? Seja ele financeiro ou de outra natureza. Então, o que a gente parou para estudar foi o que eu posso fazer se eu for autuado durante essa pandemia, durante esse estado de exceção, né? Como é que eu posso reagir se eu tenho agora que pagar uma multa que vai vencer agora durante esse período e eu não tenho caixa para isso? Se eu preciso fazer uma renovação de um licenciamento, se eu preciso pedir uma autorização e eu não tenho caixa para pagar essa taxa, então existe alguma possibilidade, existe alguma alternativa? Acho também que dependendo do porte da empresa, né, se ainda não tiver com todas as taxas de fiscalização ambiental pagas, existe a possibilidade de discutir, então é um outro ponto. E também com relação ao cumprimento de taxas, né, eventualmente taxas que forem executados judicialmente. Eu acho, assim como a Renata, assim como o Yuri, e eu acho que essa é uma posição que acaba sendo um pouco clichê e um pouco repetitiva, mas antes de qualquer coisa, a gente tem que tentar buscar isso de forma amigável com os órgãos, né? Porque isso reduz não só a animosidade com aquele agente fiscalizador, como também te poupa de algum custo e de alguma morosidade na solução dos problemas. Então, uma expressão muito legal que a Renata sempre usa e que eu gosto é a gente tem que tentar, na medida do possível, buscar uma automedicação, né? Então, a primeira fase dessa automedicação é você tentar, via amigável, tentar resolver a questão da melhor maneira possível, seja pedindo uma prorrogação de prazo, seja pedindo o afastamento, né, provisório do cumprimento de alguma obrigação, mas existem casos que a gente sabe que você não consegue resolver administrativamente e que, inevitavelmente, você vai precisar buscar o judiciário, seja por conta da falta de interesse da parte contrária ou por conta da emergência da situação, né? Então, a questão do judiciário é que, independentemente da existência de regras regulamentando o que vai poder prorrogar, o que não vai, é que cada caso é um caso diferente e precisa ser analisado de forma individual. Então, existem situações que nós entendemos que poderão ser resolvidas, né, se valendo de alternativas adotadas pelo próprio direito privado, que seria a questão da discussão da onerosidade excessiva, questões que podem ser discutidas mais com foco numa tese de direito público, então a gente falaria em teoria da imprevisão, mas o fato é que a gente precisa estar sempre muito bem resguardado de documentos e ser razoável também com relação à impossibilidade do cumprimento dessas obrigações, ou seja, você já não iria cumprir anteriormente ou você realmente não consegue cumprir por conta do que está acontecendo agora. A gente tem alguns cases já no escritório, tanto de direito privado quanto da área tributária, que já estão sendo judicializados, né, por conta da excepcionalidade da emergência da situação. E a nossa ideia é estar à disposição de todos os clientes e estar à disposição do escritório para a gente tentar reduzir e tentar mitigar da melhor maneira possível qualquer risco para o cliente. Então, quando a gente está falando de uma autuação, a gente pode se valer de duas medidas, né, principais para discutir essa autuação, que são usualmente utilizadas e que talvez ganhem um peso maior, inclusive para fins de concessão de medida liminar, que a gente pode tratar da matéria tanto por meio de um mandado de segurança ou por uma ação anulatória, né? Então, óbvio que durante esse período, por mais que a gente queira, o órgão ambiental não vai deixar de fiscalizar. O que vale para a gente discutir é se essa autuação ela é válida e se ela é razoável para o momento que está passando. Com relação ao pagamento de multas, né? Se você tem uma multa, você já foi autuado anteriormente, antes de toda a pandemia começar, antes de todas essas suspensões de prazo, e agora calhou do pagamento ser durante esse período, né? A gente sabe que existe uma regra geral de que o pagamento à vista te possibilita ter 30% de desconto. Só que vamos supor que você não tem caixa agora para isso, porque você precisa fazer uma série de acordos trabalhistas, você precisa fazer uma série de outras tratativas de outras esferas e não vai conseguir pagar essa multa, mas não gostaria de perder esse desconto. Nesse caso, a gente entende que a medida cabível, né, seria uma anulatória
E aí, a tentativa seria de fazer um pedido de tutela antecipada, pedindo a suspensão da exigibilidade dessa multa, mas o grande diferencial é pedir para que eu seja dispensado de caucionar o juízo, ou seja, para que eu consiga essa tutela, existiria a possibilidade de fazer um exercício com o juiz, né, de entender a situação, para que eu não precise garantir o juízo para ter essa liminar suspendendo a exigibilidade. Então, a gente entende que esse é um caminho possível, é um caminho viável, e que cabe a tentativa, caso realmente não seja possível efetuar o pagamento. Com relação ao pagamento de taxas de licenciamento, né? Então, a gente entende que, da mesma forma, você pode buscar o judiciário pedindo a suspensão do pagamento dessa taxa. O que acho que precisa ficar bem claro, que a Renata já deixou muito claro, que eu vou repetir, a gente vai pedir a suspensão, a gente não vai pedir para ser isento do pagamento, né? Ou seja, eu vou pedir para pagar mais para frente, depois que as questões, né, todas passarem, que a economia voltar a ter um compasso mais harmonioso, e a gente entende que existe essa possibilidade de judicialmente você conseguir uma medida nesse sentido, né? Então, a gente não está falando de uma anulatória, a gente falaria de outro tipo de ação com uma outra natureza. Com relação à taxa de controle e fiscalização ambiental, a gente entende que é um pouquinho diferente, que a questão seria discutida seguindo mais ou menos as regras, né, do direito tributário, porque a gente está falando de uma taxa que você, na verdade, não está pagando para ter um serviço em contrapartida, né? Você está pagando uma taxa que ela é fixa. Então, também existe a possibilidade de discutir isso judicialmente, e a gente sabe, né, até por conta das últimas mudanças que a gente teve na legislação das taxas, que, a depender da conduta que você adota com relação a essas taxas e ao seu enquadramento no Cadastro Técnico Federal, isso pode ser encarado como um crime contra a ordem tributária. Então, isso reforça o tratamento que os órgãos dão para esse tipo de taxa. E, por fim, com relação aos TACs, que eu acho que é um dos pontos mais sensíveis, se eventualmente, né, você sofreu uma execução do seu TAC por descumprimento, a gente pode pensar em várias alternativas. Se esse descumprimento se deu, por exemplo, em função da pandemia, eu acho que é cabível, a gente fez um estudo e a gente entende que não só caberia embargos à execução, mas talvez até uma exceção de pré-executividade. Então, você está falando de um descumprimento que se deu por um motivo ou de força maior, ou de caso fortuito, independentemente de como seja classificado, mas que é um descumprimento que se dá contra a sua vontade, né? Você não escolheu deliberadamente não cumprir. Você tem a impossibilidade de cumprir. Então, acho que, como recomendado para a Renata, nesse momento, o ideal é vocês sempre documentarem absolutamente tudo, serem razoáveis com relação à utilização dos meios, né, para você negociar o cumprimento de obrigações e postergar pagamentos, e razoáveis no sentido de que não dá para utilizar esses decretos, né, essas normas técnicas como uma muleta para simplesmente deixar de cumprir aquilo que você pode, e basicamente tentar a via administrativa antes da judicial, mas ter esse conforto de que, caso, né, você esteja num cenário mais pessimista, de que não é possível resolver de forma amigável, existem remédios jurídicos que permitem contornar situações junto ao Poder Judiciário, que já vem tendo análises nesse sentido, e que a gente entende que, com o tempo, será possível construir uma jurisprudência sobre esse tema mais pacificada, e que nos garanta que futuramente, quando nós estivermos tratando de obrigações ou de autuações cujo cumprimento vai ser discutido lá na frente, mas não agora, esses entendimentos sejam favoráveis no sentido de entender a excepcionalidade da situação. Então, eu tentei falar de um jeito mais rápido, até para não ficar muito cansativo, e até por conta da questão da gente ter uma situação para cada pessoa, para cada empresa, para cada situação em si e para cada obrigação.
E acho que agora o interessante é a gente abrir para as perguntas e vou devolver então para o Yuri para que ele possa fazer as suas observações. Então, muito obrigada, gente. Obrigada, Karina, foi ótimo. Deixa eu só fazer um adendo aqui que eu me esqueci, mas ontem à noite eu estava resgatando alguns termos de compromisso, alguns TACs, né, que a gente já participou da negociação. Muitos deles trazem cláusulas falando de força maior e caso fortuito. Então, os próprios TACs trazem essa previsão. Quando não tem expressamente isso, via de regra, é um ponto que a gente sempre martela nas negociações, é o descumprimento injustificado do TAC. Então, tem essa palavrinha mágica também do injustificado. Então, a gente acha que, assim, antes de mais nada, releia, né, o próprio instrumento, porque talvez a solução já esteja prevista nele mesmo. Yuri, então, finalmente, você está com a palavra e aí a gente já encaminha para o encerramento, já estamos completando aqui 1 hora. Uhum. Vai lá, Yuri. Eu fui analisando as perguntas, né, que apareceram aqui e aquelas que tinham sido encaminhadas para a gente com antecedência, né? Eu acho que a gente respondeu boa parte, tá? Então, até aqui as últimas, por exemplo, enfim, quase não tem mais, né? Então, o que eu colocaria, que eu achei que a gente acabou não passando, e nós já recebemos várias perguntas nesse sentido, o que é documentar, né? O que é preparar documentação. E eu acho que é legal eu falar um minutinho só sobre isso, porque a depender de quem está nos ouvindo, né, não necessariamente da área jurídica, e também pode não estar necessariamente familiarizado com o que é documentar, o que é fazer documentação. Então, eu acho que eu diria que, basicamente, foto, né? Então, foto dá para você deixar ela datada, né? A própria máquina já registra ali. Você pode jogar isso num documento Word e escrever e assinar com a data ali, o responsável legal pela empresa. Você já manda por e-mail, o e-mail também já vai registrar a data. Então, tudo isso é documentar, né? Você, de alguma maneira, transformar o que você está analisando em um documento ou em uma foto e, preferencialmente, num laudo, numa manifestação, e tem que ser encaminhada, né? Porque daí esse correio eletrônico ou a plataforma, né, onde você fizer o upload já vai mostrar que, de fato, você colocou ali. E a foto datada, ela mostra que você não pegou uma foto de outro momento, né, para documentar. Então, acho que esse é um ponto que eu colocaria. Uma outra pergunta que também foi feita aqui pela Amanda Barbosa, que eu acho que a gente não respondeu, a análise de efluente depende de visita do técnico. Faz sentido suspender? Eu acho que para isso o que a gente teria que pensar a depender do tipo de empreendimento, né, o tipo de planta, pode ser que esteja fechada, completamente fechada, né? Então, nesse caso, não tem ninguém para receber, não tem como o técnico ir lá. Mas pode ser que tenha alguém ali, e aí, né, sempre protegido, pode ser que seja possível, sim, entrar um técnico acompanhado de uma outra pessoa para não aglomerar ninguém e fazer a vistoria. Eu acho que é uma análise caso a caso, não precisa ser de efluente, poderia ser qualquer outro tema, que você não tem a necessidade de colocar um número grande de pessoas juntas, o que vai trazer uma situação de insegurança ali, desnecessária, e aí eu acho que o remédio pode ser pior, né? Tenho também uma pergunta. Oi. Eu acho que, assim, só para complementar a questão da documentação, né, e aí eu não sei se você está de acordo comigo, você e a Renata estão de acordo. De repente, a própria tentativa de contratação de prestador de serviço, né, por e-mail e uma negativa, né, uma justificativa do prestador de, olha, meu laboratório está fechado, não, eu não posso fazer essa visita, eu não tenho disponibilidade de entrega de mudas. Acho que toda essa troca de correspondência também já serve de documentação para comprovar a impossibilidade do cumprimento, né? Com certeza. Eu tenho uma pergunta também da Érica Almeida, ela coloca aqui, ela me mandou por WhatsApp. Existem circunstâncias que agravam a pena em caso de infrações. Eventual infração nesse período pode ser considerado um agravante? Eu acho que essa é uma pergunta mais para a Renata e para a Karina, mas eu fui aqui na Lei 9605, onde tem a situação dos agravantes, né? E eu acho que é uma pergunta super pertinente
e eu creio que eu não tenho resposta. Eu acho que sim, a depender do que seja, né? Mas para isso, acho que eu vou abrir para a Renata e para a Karina, mas o que seria legal de pensar já nessa pergunta é a questão do dano, né, que eu também tinha anotado aqui, porque uma coisa é a gente falar da obrigação ambiental, né, que pode ser cumprida ali ou aqui, daqui 2 meses ou agora, mas o dano ambiental ele não tem como discutir, né, então no momento em que você deixa de fazer alguma coisa ou faz alguma coisa e você tem um dano ambiental como consequência, eu acho que não tem coronavírus que, que alivie isso, né? Então, é claro que pode ser algo que esteja relacionado à força maior, que possa ser, enfim, algo não pensado, que você afaste eventualmente um nexo causal, alguma coisa nessa linha, mas eu acho que se for analisar caso a caso a situação, tem que começar de trás para frente pensando se vai haver ou não dano, né? Se algum dano tiver à vista, ideal é que você se preocupe bastante e busque todo tipo de alternativa possível, né? E a documentação talvez não seja tudo que você precisa, talvez você tenha que ir um pouco mais além. Mas acho que eu passo a pergunta para vocês para complementar. Eu acho que é nessa linha, Yuri, é isso que a gente quis dizer quando falou daquelas condicionantes que não se pode abrir mão, as de controle de poluição, por exemplo. E aí, até respondendo ainda essa pergunta da Amanda, se eventualmente não é possível fazer a análise do efluente, mas que se faça o tratamento do efluente, entendeu? Pelo menos. Então, acho que sim, que na hipótese de haver um dano, aí não tem realmente como alegar a pandemia, né, como justificativa para causar um dano ao meio ambiente. Yuri, por favor, repete a pergunta, porque eu não... Tá, Érica, deixa eu ir lá. Você falou que está no seu WhatsApp. Existem circunstâncias que agravam a pena em caso de infrações. Eventual infração nesse período pode ser considerado um agravante? E aí eu estou aqui com as agravantes, tá? Tipo aquela, ser cometido à noite, em domingo e feriado, esse tipo de mas tem, por agravante. exemplo, aqui uma agravante. Eu acho que não, acho que está mais para atenuante. Eu também acho. Mas, Aconteceu por exemplo, Tem na atenuante também. se você, por exemplo, expor a perigo a saúde pública ou o meio ambiente, é uma agravante. Então, vamos pensar, por exemplo, num caso em que determinada atividade ou até um serviço para cumprir uma obrigação expõe a risco as pessoas, e aí, de repente, vem um fiscal ou um prestador de serviço com coronavírus. Eu acho que faz sentido a pergunta, né? Pode ser que existam agravantes mesmo, mas e aí eu acho que como está relacionado a dano, né? Eu não sei até que ponto que essa situação traz algum cenário de exceção, né? Bom, eu queria saber se tem mais alguma pergunta, se a gente pode já encaminhar para o encerramento. Eu acho que a gente respondeu, e eu também estava relendo aqui as perguntas, acho que bem ou mal a gente passou pelos temas. Eu acho, enfim, como finalização, então agradecendo a participação de todos, em especial do Yuri, da Karina. Acho que a gente está nesse momento excepcional, né? Cada um tem que contribuir da sua forma, fazer a sua parte. Acho que órgãos ambientais e Ministério Público também têm um papel importante para que todos saiam fortalecidos, né? Dessa crise. Os próprios bancos, a gente tem visto que já estão negociando também recebimentos. Enfim, é um momento aí das empresas se reinventarem. Até, Yuri, fazendo um gancho com o que você falou na abertura, o superintendente do IBAMA em Minas Gerais, ele abriu a fala dele anteontem falando assim: haverá uma nova normalidade, e ela será online e digital, mas ela é nova, de qualquer forma, né? Esse é só um aspecto, acho que vai ser novo em muitos outros, e a gente vai estar ao lado de vocês. Eu acho que esse é o nosso maior recado, assim, contar com a nossa ajuda, seja no apoio técnico, seja no apoio jurídico, para enfrentar,
enfrentar esse momento e vencer com resiliência e, enfim, que todos saiam inteiros dessa jornada. Eu acho que é isso. Eu também queria agradecer o convite, a parceria. Conheço a Renata há muitos anos, não o suficiente para a gente ser velho, mas o suficiente para a gente se conhecer bastante. E eu sei que ela é muito exigente, muito detalhista, muito caprichosa, então a gente também se esforçou bastante aqui para ser o mais fiel possível, né, a tudo que está acontecendo. Fizemos uma pesquisa longa, extensa, com toda a nossa equipe e o pessoal do Lobo de Riso também. A Karina conheço também há alguns anos. Então, agradeço vocês, foi uma ótima oportunidade. Acho que a gente também recebeu aqui alguns agradecimentos, né, do pessoal. Acho que é super importante, embora a gente esteja com medo de abrir a geladeira e encontrar uma live, né, lives a qualquer momento, mas eu acho que isso já é resultado do engajamento mesmo, né? Acho que todo mundo se abraçou, muita coisa boa vai sair, embora, obviamente, possa haver posicionamentos diferentes. Eu acho que a gente está crescendo muito com isso, né? Claro que com bastante sofrimento, mas evoluindo demais. A área ambiental, que nos últimos 10, 15 anos também muito evoluiu, mas agora talvez ela se modernize, né? Além de expandir os seus braços para todos os lugares, vai se modernizar também, né? Perdão, a gente permanece à disposição também por e-mail. Quem quiser encaminhar mais perguntas, vai ser um prazer. Muito obrigada, bom gente. feriado, boa Páscoa. Obrigado, bom feriado. Tchau, obrigado, pessoal. Tchau.